Eu vou propor nessa aula uma discussão um pouquinho sobre a escola francesa de antropologia, porque no vídeo anterior, não sei quem assistiu, só alguns assistiram, né? Eu falei um pouquinho sobre a escola inglesa, sobre a perspectiva inglesa, né? Nós já tínhamos falado em sala sobre a perspectiva americana, principalmente do Franz Boas, né? E depois eu falei da escola inglesa do Malinowski e do Radcliffe Brown. E hoje eu vou falar da perspectiva francesa, falar um pouquinho do Marcel Mauss, principalmente do Lévi-Strauss, né? E aí vou propor ao final da aula uma atividade, que é a atividade que está no livro didático, lá na página 77, são 5 questões, e aí vocês podem fazer inclusive essas questões em equipes, né, caso vocês mantenham aí um contato com seus colegas por redes sociais ou algo assim, vocês podem fazer até em 5 pessoas, que aí ficaria uma questão para cada um. Eu acho que não seria algo muito complicado. Bom, eu vou discutir um pouquinho então a escola francesa aqui, pessoal. Bom, a escola francesa, ela tem algumas características que são bem diferentes tanto da escola americana quanto da escola inglesa, né? Uma das coisas assim que a escola americana e a escola inglesa tinham em comum é que elas não buscavam generalizações, né, para explicar a humanidade. Então, cada realidade produz a sua... por exemplo, para Franz Boas, cada cultura produz suas funções, seus meios, né? O Radcliffe Brown vai dizer, não, cada grupo humano produz a sua estrutura de funcionamento. Mais ou menos essa é a lógica. Já a escola francesa, ela vai sim buscar coisas em comum que existem em todas as sociedades, só que não vai usar as categorias de evolução, não vai dizer assim, essa é mais evoluída que aquela. Eles também vão negar o evolucionismo social, mas eles vão tentar entender as sociedades como se elas não fossem tão específicas assim. Elas existissem dentro de um contexto onde você tem as suas especificidades, suas culturas que os identificam como um grupo distinto, mas que muitas dessas práticas elas têm relações com grandes aspectos humanos. Essa vai ser a lógica. Daí tem 2 autores importantes, um deles é o Marcel Mauss, né? Ele vai estar, a biografia dele fala um pouquinho do Marcel Mauss lá na página 370, pessoal. Então lá tem bem certinho, né, sobre a sua formação. O Marcel Mauss ele foi professor do Collège de France na França, né? O Collège de France é uma instituição muito antiga, do século XVI, né? Uma das mais prestigiadas, assim, Pierre Bourdieu foi professor lá. E o Marcel Mauss ele vai se interessar muito pelos trabalhos, inclusive do próprio Boas e, enfim, outros trabalhos. E ele vai discutir sobre a questão da dádiva, né, da troca de presentes para uma cerimônia específica, né, chamada potluck, que era comum em indígenas da região de Vancouver, no Canadá, né, que o exemplo mais interessante é que eles faziam uma festa, um ritual, e lá eles distribuíam presentes, assim, mas às vezes o cara doava tudo o que tinha, o que ele tinha conquistado naquele ano, né? Diferente como a gente vai fazer, vai economizando, no final do ano a gente diz, eu economizei, consegui economizar tanto de dinheiro, então eu vou fazer uma viagem, ou eu vou comprar um bem. Eles não, eles pegavam e davam para uma pessoa. E aquilo que parece tão exótico e tão diferente, o Marcel Mauss vai dizer assim, não, na verdade o que está acontecendo ali é uma hierarquia. Aquele que dá mais do que o outro, ele acaba sendo visto pela sociedade como no topo, né, da hierarquia. Então, assim, isso que você pode pensar que é um ritual louco, na verdade tem um significado que é a hierarquização da sociedade, que todas as sociedades têm as suas hierarquizações, suas formas de hierarquização. Então ele está buscando algo específico num grupo para mostrar que faz parte de uma categoria humana geral. Entenderam mais ou menos como que é? Então o Marcel Mauss vai ser um autor muito importante, mas acho que o indivíduo que vai mais se destacar vai ser o Claude Lévi-Strauss. O Claude Lévi-Strauss foi aluno do Marcel Mauss, mas digamos assim que ele conseguiu ir além do seu antigo professor, e ele vai, inclusive, discutir um tema que se tornou muito caro para a antropologia do século XX, que é o chamado estruturalismo. O Lévi-Strauss, ele
tem uma importância para o Brasil muito significativa, porque ele viveu aqui durante alguns anos, ele foi um dos primeiros professores da Universidade de São Paulo, e uma das coisas que o Lévi-Strauss vai fazer aqui no Brasil, ele vai se aprofundar nesse conceito de estruturalismo. O Lévi-Strauss ele continua mais ou menos as pesquisas do Marcel Mauss, principalmente as discussões sobre como aconteceu a proibição do incesto nas sociedades, né? Então ele observa que todas as sociedades elas têm alguma proibição específica na relação sexual de pessoas próximas, e que é chamada então a proibição do incesto. E quando isso aconteceu, em que momento da organização da sociedade isso aconteceu, não está muito claro, mas ele considera que inclusive o sistema de trocas, que era uma discussão muito presente na lógica do Marcel Mauss, elas foram intensificadas justamente pela proibição do incesto, porque enquanto todos estão casando no mesmo grupo, que é uma relação endogâmica, você não tem a necessidade de sair, né, procurar uma esposa. A partir do momento que você tem a proibição do incesto, esse contato entre os povos foi intensificado, porque aí você não pode casar mais com pessoas do mesmo grupo, então você sai para fora, né? Você sai das suas fronteiras e vai para outros lugares. Outra coisa que ele observa, né, que as genealogias desses povos, eles tinham sistemas mais ou menos comuns, parecidos, né? Então ele vai observar assim, entre os indígenas, os ameríndios, né, entre os indígenas da América do Sul e os polinésios, o sistema, a genealogia, que nós chamamos de árvore genealógica, eram mais ou menos parecidas, né? Mas como povos que teoricamente nunca se encontraram, eles poderiam ter coisas tão semelhantes assim. E aí ele vai entender e vai passar grande parte da sua vida tentando buscar realmente mais elementos para provar a sua tese, dizendo que a estrutura ela é comum a toda a humanidade. Então nós temos coisas diferentes, sim, diferenças culturais, elas são distinções, mas existem elementos comuns que nos tornam humanos. Essa estrutura do Lévi-Strauss é diferente da estrutura dos ingleses, né, da escola inglesa, porque a estrutura para os ingleses é aquilo que você pode olhar, né, você vê, você pode tocar, ela é objetiva. A estrutura da sociedade são as instituições, como elas estão funcionando. Para o Lévi-Strauss, estrutura é algo filosófico, é um pensamento que nos faz parecidos, né? Algo mais complexo de se entender. As questões vão estar colocadas lá no mural, com texto. Vocês têm o livro didático em casa, quem não tem aí, de repente dá para fotografar, passar para o colega, e vai ser simples, vocês vão entender essa atividade. Até mais, pessoal.